Falhas de memória, lapsos de esquecimento, podem ser considerados como o princípio da demência, Dr. Colombo? Boa pergunta, eu vou te responder e vou te apresentar também aqui hoje 7 passos para você melhorar a sua memória e prevenir-se de várias doenças do comportamento e da memória. Eu sou o médico Colombo Cruz Filho e este é o Dicas de Saúde. Muito bem, é muito comum a gente sair da cozinha, chegar no quarto e não lembrar o que foi fazer no quarto. Ouvindo do quarto, da sala, abrir a geladeira e não lembrar que veio pegar na geladeira. É muito comum você largar a chave do carro em algum local e depois ter que procurar. Esses são os lapsos de memória que a qualquer momento pode acontecer com qualquer um de nós, em função da desatenção, em função do excesso de compromissos, em função da falta de foco no que está fazendo naquele momento. E não representa isoladamente o perigo da demência, mas também não exclui completamente, porque pode ser que você esteja tratando mal o seu cérebro e isto seja o retrato de um cérebro que apresenta uma falha na nutrição, uma falha no seu funcionamento que pode ser corrigida. Muito bem. Quais são os 7 passos para que você proteja o seu cérebro, para que você cuide do seu cérebro de forma adequada? Bom, o primeiro passo, nós temos que nos reportar a um conceito de que o intestino é o seu segundo cérebro. É do intestino que vêm neurotransmissores importantes como a serotonina, que vai te dar bem-estar, equilíbrio, autocontrole, foco e determinação que você vai precisar durante toda a sua vida. Então o intestino precisa estar funcionando bem. E muitas pessoas me perguntam: doutor, eu não tenho nada no intestino. Será que eu tenho algum problema se eu funciono todos os dias meu intestino? É muito importante deixar bem claro que a disbiose não quer dizer uma alteração na função intestinal, tipo diarreia ou constipação crônica. Você pode ter o intestino funcionando diariamente, só que você não sabe que você não está evacuando adequadamente. O que você está evacuando hoje, você já comeu há 2 ou 3 dias. E muitas vezes o contrário. Você está evacuando 2 até mais vezes por dia e isto representa uma desordem, um desequilíbrio na função intestinal. Por que, doutor? Porque o intestino deve funcionar 1 ou 2 vezes ao dia de forma muito satisfatória e nós precisamos saber que não há necessidade nenhuma de fazer exames para comprovar que você, desde a época em que engatinhou, você contraiu parasitas, você tem parasitas no seu intestino e eles nunca mais vão sair. Ué, doutor, eu fiz um tratamento para verminose ano passado. Eu também fiz. E esses tratamentos, embora sejam necessários e sejam eficientes, você vai ver que eles não eliminam 100% dos parasitas que habitam o seu intestino. Você tem 8 metros de intestino em média e ali os parasitas se aquerenciam e eles não saem com esses remédios. Vamos dizer que um dos melhores remédios tem uma ação de 54%, ou seja, a metade dos parasitas do seu intestino serão eliminados e a outra metade continua ali debilitada. O que vai fazer a diferença é a sequência de desparasitização, a sequência de vermifugação. É preciso uma sequência, você precisa procurar o seu médico de confiança para fazer essa sequência. Não é com tratamento único que se faz isso. Não é só isso que tem que ser feito, porque se você elimina os parasitas,
você tem que saber que eles ficam em menor número no intestino e que você vai ter que sacrificá-los, fazendo eles passar fome, porque eles só se alimentam de açúcar e pão. Pão é açúcar. Então, se você tira os seus parasitas, mas continua fazendo uma alimentação riquíssima em açúcar e pão, certamente daqui a alguns dias eles já estão todos de volta, porque eles se alimentaram bem e voltaram a proliferar. Então, a desparasitização ou a vermifugação são 3 passos. O primeiro passo é você usar o antiparasitário vermífugo numa sequência de pelo menos 3 meses, avaliar o paciente, porque não existe exame para ver isso, existe o contato do médico, esse diagnóstico é clínico, você conversa com o paciente, existem algumas informações no hemograma que podem nos ajudar a visualizar um pouco melhor isto, mas é basicamente uma conversa sincera com o paciente que vai nos mostrar a gravidade do problema, ou seja, a quantidade de parasitas que restam ainda no seu intestino. Então, esta sequência de desparasitização de 3 meses geralmente dá um ótimo resultado. Além de desparasitar, você precisa colocar no lugar dos parasitas o que nunca deveria ter saído, que são os probióticos, a flora do bem. Ela precisa ocupar o seu espaço no intestino. E o seu espaço no intestino representa 86% da população de micro-organismos ali do intestino. Então, se você tem 50% de probióticos, não está nada bem, porque os outros 50% estão sendo ocupados pelos parasitas, pelas bactérias do mal, as bactérias patogênicas, por fungos e vírus. Então, nós precisamos recuperar a eubiose, combatendo a disbiose. E para combater a disbiose, como eu já expliquei e vou continuar batendo muito nessa tecla, nós estamos falando sobre saúde mental, e saúde mental depende de saúde intestinal. Então essa sequência é assim: desparasitar 3 meses seguidos, reflorestar, ou seja, usar probióticos durante 3 meses seguidos também. Existem probióticos muito bons no mercado hoje, com um grande número de cepas de bactérias do bem, que vão fazer uma grande diferença nesse ecossistema, nesse bioma, que é a sua microbiota intestinal. Além disso, você vai precisar prejudicar a proliferação dos parasitas, dificultar a proliferação desses parasitas. Como você faz isso? Melhorando a qualidade da sua alimentação, comendo mais fibras, principalmente comendo mais alimentos crus, eliminando alimentos industrializados, alimentos pasteurizados e alimentos que contenham principalmente muito carboidrato, muito açúcar e muito pão, que é isso que faz uma festa para os parasitas. Então, quando eu falo em eliminar parasitas, eu falo também em dificultar a proliferação deles. Por quê, doutor? Porque os parasitas, eles vão tornando o nosso intestino muito vulnerável, dificultando a produção dos neurotransmissores e inflamando a parede intestinal. E essa parede inflamada, ela perde a sua inteligência, então ela tem uma alteração na permeabilidade do intestino, que permite a absorção de substâncias tóxicas que em outros momentos, em outras circunstâncias, jamais seriam absorvidas, que é o caso, por exemplo, do alumínio, do cádmio, do chumbo, que é super absorvido numa pessoa com disbiose, e se uma pessoa não tem disbiose, não é absorvido. Mas de onde vem esse alumínio, esse cádmio, esse chumbo, doutor? Esses vêm basicamente do cigarro, tá? O cigarro tem cádmio e chumbo. E o alumínio vem também pelas panelas, que até bem pouco tempo as cozinheiras e as pessoas caprichosas na cozinha gostavam de dar um brilho na panela de alumínio. Então, depois de limpas, elas passam aquele alumínio, eles passam o bombril para deixar brilhando a panela, e aí é que ela solta o alumínio, e aí fica ali. No outro dia, quando for cozinhar, aquele alumínio já está soltinho, prontinho para ficar na comida e para você absorver. Então, lembrando que
o alumínio, cádmio e chumbo oferecem um grande perigo para a nossa saúde mental. E o ferro também. O ferro das pessoas muito carnívoras, que comem muita carne 2 vezes por dia durante muitos anos, também acabam fazendo uma elevação do ferro no organismo, uma absorção excessiva de ferro, que no cérebro vai trazer algumas consequências. Então, recapitulando aqui, o primeiro passo para a saúde mental é desparasitar, o segundo passo é reflorestar, o terceiro passo é desinflamar.